é como se fosse um medo, no fim das contas. Porque quando o alcoolista fica sóbrio durante um bom tempo e ele conquista uma sobriedade sólida, ele pode recuperar essas habilidades de interagir com outras pessoas em outros contextos e começar gradualmente a sentir mais interesse por outras coisas. E isso vai necessitar, claro, não beber. Porque cada vez que ele usar a varinha mágica do álcool para fugir dos problemas, vai ficar mais fácil fugir dos problemas. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal, em que eu falo sobre estratégias para você levar quem você ama a parar de beber. O meu nome é Vitor Blasius e eu sou médico psiquiatra. O episódio de hoje é mais um episódio, é mais um vídeo da série Perguntas e Respostas, que é uma série que eu estou fazendo em que eu respondo as perguntas da minha audiência. Então você que está me acompanhando aqui agora ao vivo vai poder trazer as suas perguntas para que eu responda e a gente possa conversar sobre isso ao longo da live. Certo? Uma boa noite para quem está chegando. Se você está vendo isso no gravado, saiba que certamente eu vou ter mais lives como essa no meu Instagram, no meu Facebook ou até mesmo aqui no YouTube. Então, se você se inscrever aqui em qualquer uma dessas plataformas, você vai conseguir participar também dessas lives que eu faço com bastante frequência. A Kathleen trouxe aqui uma pergunta interessante, vamos ver. Hoje, o meu marido disse que não vê tanta graça no mundo sem beber. Por que isso? Kathleen, uma excelente pergunta. A Kathleen está contando que o marido dela não vê tanta graça no mundo sem o álcool. E ela quer saber por que isso acontece. Eu vou te explicar. O álcool é uma substância química que ativa o centro de prazer no cérebro. Ele age no sistema de recompensa cerebral, que é o local do cérebro que é responsável por identificar o prazer. Não quero complicar muito, mas para ser didático aqui, o álcool tem um efeito no sistema de recompensa cerebral de fazer uma descarga de dopamina. E essa dopamina é sentida como prazer. Então o alcoolista vai, bebe, sente prazer. Esse sistema de recompensa cerebral, ele é o responsável pela nossa vida, pelos nossos instintos, pela manutenção da vida. Coisas que trazem prazer ou reduzem dor, até mesmo no nível não racional, elas começam a ser aprendidas como comportamentos corretos. Porque é assim que nós sobrevivemos, é assim que funciona o ser humano. Por exemplo, você come alguma coisa, está com fome, você se alimenta. Você recebe uma descarga de dopamina no cérebro e aquilo é entendido como positivo. Então você precisa continuar, toda vez que sentir fome, se alimentando. Ou com outras coisas, tipo sexo ou até mesmo exercícios, isso pode acontecer. O álcool promove essa descarga de dopamina, só que ao longo do tempo, conforme a pessoa vai sempre se utilizando de beber para sentir prazer, esse sistema tende a se alimentar cada vez mais forte. E o cérebro é parecido com um músculo nesse sentido, porque ele vai se fortalecendo. Então daí o alcoolista começa só a beber. E o álcool acaba funcionando para dar mais prazer do que outras coisas na vida dele, num nível não racional. E daí o que acontece? Ele começa a achar que beber é a coisa mais prazerosa que talvez exista, que a vida não tenha tanta graça sem beber. Esse é um dos mecanismos que acontece isso. Isso não significa que vai ser assim para sempre. Isso não significa que... Porque assim como teve esse aprendizado cerebral de fortalecer o consumo de álcool, de colocar o álcool como a prioridade ou como a coisa mais prazerosa, ele também pode aprender a mudar esse sistema conforme ele vai agindo, buscando a sobriedade. Agora, outro motivo, até mais corriqueiro, até mais não tão neurobiológico assim, é só pensar o seguinte: o alcoolista, qualquer um de nós, para ter uma vida boa, uma vida satisfatória, nós somos exigidos para lidar com sentimentos, lidar com situações desafiadoras. E nós, várias vezes, somos desafiados. E isso, quando a gente é desafiado, a gente amadurece, a gente cresce, aumenta a nossa capacidade de resolver vários problemas quando a gente é desafiado e enfrenta os desafios. Como o alcoolista tem um mecanismo de enfrentamento
de fuga, de evitação de beber, ele acaba ficando enferrujado para as outras coisas da vida. E isso fortalece a ideia de que é mais prazeroso beber. Vou te dar um exemplo bem prático. O alcoolista, vamos dizer assim, a pessoa bebeu durante muitos anos e sempre com o pessoal do bar. O pessoal do bar, que bebe com ele pesado, né, vou dar um exemplo, mas não é todo mundo assim, mas só para você entender. O pessoal do bar que bebe mais pesado não está muito preocupado com carreira, não está muito preocupado com saúde, não está muito preocupado com autodesenvolvimento. Estão preocupados ali com pequenas questões. É fácil, muitas vezes, para o alcoolista, ele já está em casa, ele domina aquele território. Conhece fulano, conhece Beltrano, Cicrano, todo mundo ele conhece. Agora, quando ele para de beber, é uma rotina que ele não está tão confortável, não é tão agradável, vai exigir novas habilidades dele. Isso pode favorecer ele achar que não tem tanta graça assim. Porque daí ele vai ter que olhar para várias coisas que são desagradáveis, que a vida dele não está andando tanto assim quanto a dos outros, que o pessoal que estudou com ele daqui a pouco está com uma vida muito mais interessante, mais organizada, e ele está na mesma. Então isso tudo fortalece e facilita para que ele sinta que a vida não tem tanta graça sem beber. É como se fosse um medo, no fim das contas. Porque quando o alcoolista fica sóbrio durante um bom tempo e ele conquista uma sobriedade sólida, ele pode recuperar essas habilidades de interagir com outras pessoas em outros contextos e começar gradualmente a sentir mais interesse por outras coisas. E isso vai necessitar, claro, não beber. Porque cada vez que ele usar a varinha mágica do álcool para fugir dos problemas, vai ficar mais fácil fugir dos problemas. Né? Se você tivesse uma fórmula mágica para não sentir várias coisas desagradáveis na sua vida, se você pudesse usar essa varinha mágica a qualquer momento, corre o risco de você perder o controle disso. Tem um filme bem interessante que fala um pouco sobre isso, que se chama Clique. É um filme até bem antigo, do Adam Sandler. Que no Clique o Adam Sandler ele tem um controle remoto que ele pode passar a vida para frente. E o que acontece? No filme, eu vou dar spoiler, tá? Então, se você não assistiu o filme, eu acho que eu vou dar um spoiler agora. É um filme antigo, mas talvez você não tenha assistido. Mas eu vou tentar não dar spoiler, tá? É o seguinte, ele tem um controle remoto que ele consegue passar para frente as fases chatas e desagradáveis da vida. Só que ele perde um pouco o controle disso e a vida dele começa a perder o que tem de bom também. E esse é o preço que a gente paga quando a gente foge das batalhas da vida. Daí a gente tem fica meio enferrujado, né? Para voltar, poxa, eu bebi, evitei várias situações, eu deixei de vivenciar outras coisas, daí é mais difícil ficar confortável em outros cenários. Entendeu? É por isso que sente que a vida fica mais sem graça quando bebe. Certo? O que acharam da resposta? Faz sentido para vocês? Me contem aqui nos comentários. Clica aqui no coraçãozinho, aperta o coraçãozinho para saber se vocês estão gostando. Clica no curtir aqui ou no curtir no Facebook também. Aproveita para enviar no Instagram, nesse aviãozinho aqui, para enviar para as pessoas que você sabe que podem se beneficiar dessas informações também. E vamos lá. Maria está dizendo o seguinte: sou aqui de Campo Grande. Como eu já te disse, meu marido é alcoólatra e agora foi embora de casa. Foi morar com a mesma mulher que tem um bar, pronta. Lá ele está se sentindo bem, acha que está certo. Me largou em casa. Eu não vou atrás, deixei de lado. Então, a Maria está contando que o esposo dela não só... Ele acabou largando ela para ficar com uma outra pessoa que bebe, talvez, não sei, que tem um bar, que lá ele está se sentindo bem. Isso pode acontecer de um alcoolista querer tanto a zona de conforto a ponto de querer se relacionar mais com pessoas que não tirem ele tanto da zona de conforto. Isso pode acontecer. Mas qual a melhor maneira de lidar com uma situação assim? É você não deixando de reconhecer o seu valor. Não é porque ele pode ter uma decisão que acabe deixando você de lado que você vai precisar de fato querer continuar vivendo ao redor dele. O melhor que você pode fazer numa situação assim é você cuidar da sua vida, né? Cuidar da sua vida. Viver uma vida boa e ser interessante e continuar se valorizando, né? Vamos ver o que mais. Ana Lilian está dizendo o seguinte: Victor, como mostrar para o alcoolista que o comportamento dele está desgastando as relações de forma prática? Ana Lilian, para ser prático eu preciso de uma coisa chamada especificidade.
tá? Para poder dar uma dica prática, eu preciso de especificidade. Quanto mais especificidade, mais fácil vai ser eu dar uma dica prática. Por exemplo, como é que desgastar as relações é um termo tão amplo, que... E aí, o que ele está fazendo que desgasta as relações? Ele está se afastando da família? E por que relações? Com quem? Como é que poderia... Mas eu vou tentar dar uma resposta genérica, daí fica difícil ser prático, né? Porque uma questão genérica traz uma resposta genérica. Desgastar relações. O que a gente precisa fazer para uma forma prática? É prático o que eu vou dizer agora, se você entender o que eu vou dizer. É o seguinte... Se ele está desgastando a relação e ele não está se dando conta, o que tem que acontecer? Ele precisa sentir falta. Sentir falta. E do que é que a gente sente falta numa relação? Pensa para você. Como é que você sentiria falta de um relacionamento? Como é que você sentiria falta? Como é que você acharia ruim? Está desgastando um relacionamento que você valoriza. E como é que você pode valorizar um relacionamento? A pessoa te trata bem, mas ela não faz tudo o que você quer. Você não tem a pessoa na mão. A pessoa te trata bem. Não, a ideia é a seguinte, eu acho que eu me perdi um pouco no raciocínio, mas a ideia é a seguinte. Por um lado, o relacionamento tem que ser interessante. Se você sempre ficar pegando no pé dele, mandando nele, controlando a vida dele, e você sempre estiver disponível para ele 100% do tempo, você não tem nenhuma vida própria, é mais difícil ele perceber que está desgastando a relação e que quem está perdendo com isso é ele. Entende? Por isso que precisa de contexto para ser prático. E é por isso que precisa de contexto para ser prático. Mas daí faz o quê? Eu espero que tenha dado para entender. Deu para entender? Vamos ver. Muito sentido. Gorete. A Gorete está falando assim, ó. Após pagarmos pelo curso, explique melhor a dinâmica daqui para frente, Vitor. Como é que funciona o curso Amor contra o Alcoolismo? Tá? Que já estão quase acabando as vagas. Tá? Já foram metade das últimas vagas, eu tenho mais 5 vagas. Tem um monte de gente pedindo para eu reservar, mas eu não consigo reservar. A plataforma é automática, fecha automático. Então, e se você está vendo esse vídeo no gravado, talvez não é uma possibilidade mais para você, porque abrem as inscrições poucas vezes ao ano. Por acaso, nesse momento, estão abertas as inscrições. E a Gorete está perguntando como é que funciona o curso. O curso são aulas gravadas, com exercícios práticos que mostram o passo a passo para você levar o alcoolista que você ama a parar de beber. É um curso que ensina mudanças, estratégias de mudança comportamental, de incentivo da sobriedade, estratégias para você entender, ter um verdadeiro mapa da sobriedade, que você vai aprender uma análise comportamental, tudo em aulas gravadas, com exercícios práticos para você fazer, PDFs que você pode imprimir se você quiser. É um material muito completo, muito denso também, que tem que ser reassistido, porque é muito aplicável, é muito prático. Porque não adianta você aprender uma série de coisas se você não colocar em prática. Né? O resultado vem com a aplicação do conhecimento. Conhecimento guardado não serve. Então é um curso muito prático, muito direto. E nessa turma, tá? Eu não sei se você está assistindo isso no gravado depois, como é que são as condições. Cada turma tem condições diferentes. Essa turma ganhou sessões de mentoria. Né? Essa turma ganhou 4 sessões de mentoria para todos os alunos, certo? Alguns que compraram no primeiro dia, que entraram na turma no primeiro dia, ganharam uma sessão individual, mas todos ganharam sessões de mentoria. E assim, a maior parte das pessoas que teve resultado no curso, até agora, a maior parte dos depoimentos que você leu sobre pessoas que melhoraram, que pararam de beber, foi com o curso sem mentoria. Sem a mentoria. A mentoria é um bônus, porque o curso foi feito para funcionar do jeito que ele é. A mentoria é um plus, ela não é necessária, ela é um suporte a mais, ela é uma vantagem a mais, ela é uma coisa um pouco mais aprimorada, onde eu fico muito próximo, muito perto. O curso também tem uma comunidade exclusiva só para alunos, né? Inclusive eu gravei um vídeo e mandei para a maioria das pessoas. Se você não recebeu, você vai receber amanhã no máximo, Gorete. É um vídeo explicando como você posta na comunidade. Eu pedi, inclusive, para que todos os alunos que entrassem já compartilhassem alguma coisa na comunidade, para já ir fortalecendo uma comunidade secreta. Não é nem no Facebook, é um portal secreto. O curso Amor contra o Alcoolismo ele funciona num portal secreto, exclusivo, próprio. Tem uma comunidade exclusiva, que é para ser realmente um ambiente, um refúgio social. Então, isso que tem a dinâmica do Amor contra o Alcoolismo. Alguma dúvida, Gorete? É um curso, por que eu abro poucas vagas?
porque realmente é importante eu poder dar esse suporte. Eu faço toda a questão de prestar esse suporte, porque, é claro, para mim o que interessa é as pessoas terem resultado, é as pessoas terem transformação, é isso que me inspira. E é por isso que eu faço um curso desses, certo? Por isso que eu não abro tantas vagas, inclusive, para ter um ambiente o quê? Positivo, um ambiente de colaboração, um ambiente de pessoas com a mesma mentalidade de crescimento. Então, por isso que tem que ser bem organizado isso. Respondido, Gorete? Boa! Que legal! Você vai ver. Eu adoro fazer as mentorias, as alunas, a gente se diverte também. É um assunto pesado, mas a gente consegue se divertir. E eu tô achando que essa turma vai ser muito legal também. Tá, Kathleen, chega de curso. Depois a gente fala sobre curso. Depois me manda um e-mail lá, suporte@VitorBlasos, e qualquer coisa, vamos falar da live de hoje, tá? Porque a maior parte das pessoas que estão assistindo a live não vão ter acesso ao curso, não vão conseguir por conta do tempo, da quantidade de vagas. Então é o seguinte, vamos ver. Vamos ver, peraí. Solange. Não, uma pergunta, gente. Vamos para uma pergunta. Obrigado pela participação, mas agora eu quero achar uma pergunta. A Edna está falando, gostaria de ver depoimentos de pessoas que fizeram seu familiar parar de beber. No Instagram é mais fácil de ver esses depoimentos, Edna. Certo? Mas eu coloquei aqui um link para você acessar. Tá? No meu canal do Telegram eu coloco alguns, no meu Instagram tem muitos, é muito mais fácil enxergar esses depoimentos. Esses depoimentos inspiram, né? Quando você vê uma pessoa que conseguiu o resultado que você quer, inspira, e geralmente quem consegue também, é bem comum eu receber um depoimento, né? A pessoa dizendo, olha que legal que a pessoa parou de beber. Para mim é o melhor momento, para mim realmente é o melhor momento, o momento dos depoimentos, né? Que a pessoa conta que não achava que fosse possível, né? Tem muito ateu, tem muitos ateus, mas graças a Deus, eu fico bem contente de poder dizer para você que até hoje nunca teve uma pessoa que não acreditou dentro do curso Amor contra o Alcoolismo. Eu ainda não tive conhecimento de alguém que continuasse não acreditando que dá para fazer o seu familiar parar de beber. Não tem como não enxergar isso quando você começa a entender mais profundamente. Vamos lá, Rose Nenê, perguntas, gente, vamos lá, perguntas. Doutor, você acha que a pessoa fez tratamento para parar de beber e já está há 8 anos sóbria, precisa continuar frequentando reuniões do AA? Interessante, boa pergunta, Rose, muito obrigado. A pergunta da Rose ela é bem pertinente, Uma pessoa que já está sóbria há 8 anos, será que ela precisa continuar indo no AA? E eu vou dar duas respostas para isso, tá? Eu vou dar a minha opinião sobre isso. Olha, o que, Vitor, você acha que é melhor ser feito para qualquer coisa na vida? Eu vou te dizer a mesma coisa. Eu acho que nós precisamos fazer o que é necessário. Se a pessoa sente necessidade de continuar indo no AA, parabéns, continua indo, continua trabalhando. Eu acho que é um bom sinal continuar indo no AA. Pode estar associado. As pesquisas científicas mostram o seguinte para nós. É bem difícil pesquisar fatores que funcionam ou não no alcoolismo. A gente tem que ter um critério muito grande para poder realmente avaliar o que funciona ou não. Mas um dos fatores que parece estar associado à recuperação no alcoolismo é o engajamento no Alcoólicos Anônimos, certo? Será que é alguma coisa dos Alcoólicos Anônimos? Talvez, não se sabe o porquê exato. Mas você sabe que é o seguinte, a pessoa que frequenta a AA, ela está demonstrando através do comportamento dela o interesse em ficar sóbria. Então, pode ser interessante a pessoa passar o resto da vida em reunião de Alcoólicos Anônimos? Pode ser interessante. Agora, é obrigatório para todos continuar indo em reuniões de Alcoólicos Anônimos depois de 8, 10 anos de sobriedade? Não é obrigatório para todos. O que é importante a pessoa fazer depois de um tempo? O que não pode faltar para ter uma sobriedade sólida? Isso não pode faltar. Senão, essa casa é uma casa de palha. Senão, essa casa não é uma casa de tijolos. Tem que ter isso aqui, que eu vou falar agora. Precisa recuperar a vida. Ter uma vida plena. Não é só tirar o álcool da vida da pessoa. Essa pessoa tem que voltar a funcionar. Tem que voltar a ter uma profissão, de repente, ou alguma coisa que ela esteja se desenvolvendo. Ela tem que ter bons relacionamentos. Ela tem que ter uma vida que o álcool não se encaixe mais.
É interessante que a maior parte dos depoimentos que eu vejo de pessoas que tiveram um histórico grave, tanto de alcoolismo quanto de dependência química, é que elas dizem o seguinte, muitas delas, tá? Quando você vai perguntar, fala, fulano, agora que você passou muitos anos aí, ó, de um terrível prejuízo por conta do álcool, por conta das drogas, e você não gosta mais de beber, você está sóbrio aí há 10 anos, você não gosta mais de beber? E quando a pessoa é muito honesta, muitas delas até dizem o seguinte, olha, Vitor, eu até gosto de beber, eu gosto. Eu acho que se fosse assim, ó, se pensasse, ó, vamos beber agora, eu acho que seria prazeroso. Não é que eu parei de gostar ou que eu acho que não me daria prazer. É que assim, o tanto que é ruim, o tanto que não vale a pena, o tanto que isso pode tirar coisas importantes da minha vida. Por exemplo, a pessoa que virou um professor. Olha, eu tenho que acordar cedo na manhã seguinte para dar aula, isso para mim é o que me inspira. Então eu não vou beber, porque comparativamente não faz sentido beber. Beber vai ser um grande prejuízo para mim, por mais que eu ache legal, por mais que eu goste do sabor ou da experiência de beber. Porque outras coisas da minha vida são mais interessantes. Mas cuidado, isso que eu estou falando se aplica para uma pessoa que está sóbria há muito tempo. Quem está começando a ficar sóbrio vai precisar engatinhar muito ainda até chegar nesse ponto de solidez. Certo? Vamos ver o que mais. Faz sentido? Vamos ver. Dá um pouco de atenção para o YouTube também. A Cláudia está perguntando aí, Dr. Vitor, é possível alcoólatra de anos parar de beber sem uso de remédio? Essa é uma excelente pergunta, Cláudia. Existem situações, e eu acho legal começar explicando isso. Existem situações em que a medicação ela é necessária. Ela é necessária. Nessas situações que eu vou falar agora, a medicação precisa ser utilizada. E quem que dá a medicação? Um médico, de preferência um médico psiquiatra que vai atender a pessoa, o alcoolista diretamente. Não é um familiar, não é o vizinho, não é um primo, é um médico que avalia a pessoa e vai ver. E que situações a pessoa precisa de remédio? Pensando em alcoolismo, tem uma situação que não dá para não usar remédio, que é a situação de risco de síndrome de abstinência alcoólica grave. É aquela pessoa que bebeu por muito tempo e quando ela para de beber, ela tem muitos tremores, ela tem a sensação de bichos na pele dela, ela tem formigamentos, ela tem dor de cabeça, ela tem náuseas, ela vomita, ela tem sensibilidade a ruído, ela fica desorientada quando para de beber. Porque está tendo uma síndrome de abstinência grave ao álcool. Isso pode chegar ao ponto de ter convulsões, né? Então, por isso é importante nesses casos que a pessoa tem sintomas de abstinência grave. A pessoa já, quando parou de beber, ele teve uma convulsão. Fator de risco muito grande para ter uma síndrome de abstinência alcoólica grave, um delirium tremens. Delirium tremens é outra situação muito grave, física, que o álcool pode causar quando retira subitamente. Só que o negócio é o seguinte, muitas vezes vai ser difícil tirar o álcool de uma vez, né, para o alcoolista. Do nada. Então, como é que a gente faz? A gente tira o álcool e coloca uma medicação durante uma semana ou duas para passar o período da abstinência e ficar tranquilo. No máximo um mês para tratar a síndrome de abstinência. Obrigatória em caso de síndrome de abstinência alcoólica grave. Outros fatores que precisam de medicação. Uma pessoa que tem uma depressão grave junto, ou tem algum outro sintoma muito grave junto. Aí ela pode precisar de medicação. Só que assim, uma pessoa que tem depressão e alcoolismo, ela precisa primeiro parar de beber, senão não adianta tomar medicação. Senão não adianta, não vai melhorar. Entende? Não tende a não melhorar. Então, mas a pergunta foi, é possível o alcoólatra de anos parar de beber sem uso de remédio? É tão possível quanto a maioria deles para sem uso de remédio. A maioria dos alcoolistas para de beber depois de muitos anos sem nem tratamento médico. Se isso é bom ou ruim, eu não sei. Eu acho que seria melhor se todos tivessem acesso, se todos tivessem possibilidade de obter esse recurso, mas a maioria para sem tratamento. É o que a gente tem de dados científicos. Então não é verdade dizer que todos precisam de medicação. Faz sentido? Vamos ver o que mais. Obrigada. Meu marido está nesse estágio, daí eu perco um pouco. Vamos ver o que mais.
Tem bastante perguntas. A Gorete perguntou: é possível uma pessoa jovem que teve problemas com bebida beber socialmente? Gorete, olha só, para todos vocês, essa frase eu vou repetir toda vez, mas eu preciso repetir ela. Existe uma coisa, a gente não precisa brigar por certas coisas, nem com conhecimento, nem com nós mesmos, nem a gente precisa entrar em discussões acaloradas. Nem no amor, nem na guerra, nem na medicina existem sempre ou nunca, tá? Cuida com o extremo. É improvável, tá? É improvável uma pessoa que teve um problema grave com bebida, um problema sério com bebida, voltar a beber socialmente. É improvável. E geralmente é questão de tempo até ela voltar a perder o controle, voltar a ter prejuízos. Então, assim, ó, é o sonho da maior parte dos alcoolistas poder voltar a beber socialmente. E se tivesse, eu vou te dizer, se existisse uma forma da gente corrigir o cérebro da pessoa para ela poder voltar a beber socialmente, seria maravilhoso, né? Eu não sou daqueles que acham que, olha, tem mais é que não poder beber mesmo. Eu acho lamentável, acho triste, que pena que tem esse problema de saúde, que pena que não vai poder mais se relacionar com álcool, mas fato é que não dá mais. Não vai dar mais. Se teve problemas sérios com álcool, as chances são muito baixas, muito baixas. É a exceção da exceção, para não dizer nunca. Para não dizer nunca, né? Porque sempre vai ter uma exceção, mas assim, ó, improvável que a pessoa possa voltar a beber socialmente. É questão de tempo para que a pessoa perca o controle novamente, entre naquele circuito compulsivo. E alguém aqui falou para mim, perguntou para mim de novo, qual a parte do cérebro é afetada no alcoolista? É o sistema de recompensa cerebral, que é uma parte do sistema de recompensa cerebral, ele é ligado com a nossa tomada de decisão e tem uma parte de compulsão. Quando o alcoolista toma o primeiro gole do álcool, começa a beber socialmente, essa parte de tomada de decisão ela fica mais enfraquecida e a parte da compulsão toma conta. Então o que acontece? Por isso que não deve tomar o primeiro gole, porque é muito mais difícil você resistir o segundo gole. Você já ouviu aquela propaganda que fala bis? Bis? Aquele chocolate, bis. O que diz? Impossível comer um só, não é? É bis? É assim a propaganda? Ou é uma chips? Agora eu não me lembro. Tem uma propaganda que fala, impossível comer um só. Experimenta pegar um bis, se você gosta de chocolate, pega só um pedacinho bem pequenininho e vê o que acontece. As chances são que você sinta vontade de beber mais, ou comer mais. Multiplica isso por 30, 40, 50. Essa é a experiência do alcoolista depois que ele dá o primeiro gole. Se ele tentar beber socialmente, o que vai acontecer? No alcoolismo, um dos sintomas é perder o controle da bebida. Só que esse sintoma ele não é permanente, ele não é o tempo todo que vai acontecer. Tem gente que me pergunta, Vitor, mas ele tem muitos dias que ele bebe e ele consegue controlar o consumo. Gente, isso é normal. A maior parte dos alcoolistas, mesmo graves, vai ter um dia ou que outro dia que vai conseguir controlar o consumo. A perda de controle de consumo de álcool, ela costuma ser, por natureza, na maioria das vezes, intermitente. Então a pessoa perde o controle de vez em quando. Isso não é bom o suficiente. Essa pessoa não pode beber socialmente mais. Entendeu? Porque ela vai perder o controle. Faz sentido? Boa. A Celimar falando, meu marido bebe cerveja, bebe todo dia, mas é com cerveja, não vê o mal que faz. Como mostrar para ele? Me diga você, qual é o mal que faz? É assim. Primeiro a gente tem que ver como mostrar para ele o mal que faz. É você primeiro me dizendo qual é o mal que você sabe qual o mal faz? Qual é? Qual o mal que você quer mostrar para ele? E será que o que ele acha que é mal ou o que você acha que é mal é o mesmo que ele acha que é mal? Aí é o que eu digo sempre, você está vendendo uma ideia para ele. Às vezes a gente quer vender a ideia para o outro sem querer saber o que o outro gosta ou não gosta, o que o outro acha certo ou errado, o que o outro acha bom ou ruim. Como é que eu vou mostrar para ele que eu acho que o álcool faz mal? Eu acho que... Será que é você mostrar o que você acha que vai fazer ele concordar com você? Eu acho que é muito mais interessante você tentar entender o que ele não gosta
antes de tentar já antecipar e dizer que o álcool é ruim, tentar esclarecer. Tá, na minha cabeça eu acho que beber faz mal por conta disso e disso e daquilo. Então você vai ter os seus argumentos. E abre então a sua cabeça para tentar ouvir os dele. Porque na maior parte das vezes o familiar está tão preocupado com os próprios argumentos que na cabeça do familiar estão óbvios. Olha, é claro que você tem que parar de beber, como é que você não enxerga isso? Que acaba fazendo a pessoa até não abrir para você os argumentos próprios que ela poderia ter, que hoje estão mais enfraquecidos, mas que podem ser trabalhados para que ele comece a desejar parar de beber. Né? E às vezes pode ser uma coisa pequena, às vezes a pessoa não... daí, vários depoimentos que vocês vão ver, eu coloquei a página ali no Facebook, tem gente que conta assim, olha, como é que eu mostrei pro meu esposo? Olha, meu esposo, ele viu que os netos dele não vinham mais visitar ele, e a gente começou a conversar, ele próprio começou a falar que ele sentia falta dos netos, e aos poucos eu fui sem julgar, conversando com ele, e aí ele foi ligando uma coisa com a outra e pá! Ligou uma coisa com a outra. Muitas vezes o alcoolista está vivendo um monte de coisa ruim que você não precisa ir lá e botar na cara dele, fazer a ligação você para ele e dizer, olha, é isso é o certo, aquilo é o errado, me obedeça. Às vezes o que você precisa é só ter paciência e olhar e ligar uma coisa com a outra. Ligar uma coisa com a outra. Ver alguma coisa que está acontecendo de ruim e ajudar ele a perceber e ele dar corda para os próprios pensamentos dele, para ele poder ligar uma coisa com a outra. Entende? Que mais? A Fernanda falou, ouvi hoje o que mais fez sentido para mim. Ele está escondendo a realidade, ele está se escondendo da realidade através da bebida. Por isso não quer ficar sóbrio. Eu acho legal pensar assim, Fernanda, porque isso ajuda a gente a ter empatia. E empatia não é opcional para mudar o comportamento de alguém. Empatia, que é o quê? É você se colocar no lugar do outro. Por mais que o outro tá... Isso às vezes é um exercício, né? A pessoa está agindo de uma forma que me incomoda. E eu ter a perspectiva dela, de entender que, olha, tá, cara, ele não bebe porque ele é um sacana. Ele não bebe porque ele é uma pessoa ruim. Ele bebe porque ele está atrapalhado, está fugindo da realidade, está atrapalhado. Isso pode ajudar muito você a lidar melhor, entender melhor o que acontece de verdade. Que às vezes a gente está tão focado no que a gente pensa que a gente não olha para a perspectiva do outro. E por não olhar a perspectiva do outro, não conhece o território inimigo. O território inimigo que eu digo é o alcoolismo. E você precisa conhecer o território inimigo, não só os seus argumentos, mas o argumento que está ali na cabeça dele. Porque quando você usa um argumento que já é dele, isso é igual você usar uma alavanca. Tenta mover uma pedra enorme, empurrando essa pedra. Ela tende a não sair do lugar. Agora pega uma alavanca para você ver. Você faz uma forcinha, pau! Empurra e derruba a pedra. Entende? Isso é o poder de você se colocar no lugar do outro. E isso é difícil, mas é um poder que você ganha. Um poder seu. Por isso que é legal o que a Fernanda falou. O pessoal que tem muita pergunta. Como fazer? Se eu fosse colocar as perguntas top 1, a primeira pergunta mais comum que eu recebo de todas, disparado. E eu vou repetir isso, talvez eu faça uma camiseta disso, escrito aqui, ó. A pergunta dela foi a seguinte: como fazer o alcoolista admitir parar de beber? São duas ideias que parecem, e a vida inteira eu tenho certeza que a maior parte de vocês que estão me ouvindo aqui ouviram que o alcoolista precisa admitir, porque se ele não admitir, ele não vai parar de beber. Isso é uma meia verdade. Ele precisa entrar em contato racional e emocional com o desconforto da vida do jeito que ela está, com o problema que está acontecendo, com o desconforto de manter-se na mesma situação. Porque quando isso acontece, isso cria um desejo de mudança. Mas não precisa admitir que é alcoolista para parar de beber. Justamente tentar o raciocínio, olha como as palavras são poderosas. E começa no pensamento. Quando a gente começa a ter linguajar de conflito, linguajar de confronto direto, de empurrar ao invés de usar uma alavanca,
a gente vai usar termos como admitir. Admitir é uma coisa horrorosa, admitir é uma coisa que implica em vergonha, admitir é uma coisa que implica em dor. Aí como é que eu quero convidar a pessoa para ter interesse na mudança se eu já convido ela para admitir que é uma coisa tão difícil? A gente admitir que tem um erro, a gente admitir que perdeu o controle. Então, não começa pelo lado mais difícil de todos, que é, poxa, a gente precisa de uma energia mental, de uma capacidade muito grande para admitir um erro, pedir desculpas, se retratar de uma forma honesta. Tanto que muitas vezes o alcoolista faz o quê? Quando ele faz uma coisa errada, ele faz o quê? Muitas vezes, ou ele ignora, né? Alguns ignoram, outros tentam compensar, sendo muito legais durante um tempo. Isso também não é legal. E você, às vezes, familiar, também pode cair nessa armadilha de se sentir envergonhado, se sentir culpado pelo que fez e tentar compensar de uma maneira desproporcional. Então, como é que muda isso? Tira do linguajar essa coisa de admitir. Tira do linguajar, porque é uma linguagem de dor, é uma linguagem que remete a desconforto. Ela não remete ao sonho da sobriedade. O que eu vou ganhar com aquilo? Por isso que é mais difícil você tentar fazer ele parar de beber através de admitir. Ele não precisa admitir. E muitos admitem e não param de beber. Não param, admitem, falam, eu bebo realmente porque eu sou um alcoólatra e por isso que eu bebo. Aí o tiro sai pela culatra, não é mesmo? A Fernanda está dizendo, o fato de estar aqui nas lives é a minha maior prova de amor e empatia, porque tento ajudar e resgatá-lo para a vida. Boa, Fernanda, boa, é verdade, você está aqui, é uma prova de amor e de empatia, né? Você poderia estar fazendo um monte de coisa, estar aqui assistindo um vídeo para aprender a ter poder para causar as mudanças que você deseja para a sua vida. Sou extremamente julgada por entender meu marido, mesmo não concordando com a postura dele. Pois é, por isso que eu acho importante promover refúgios sociais. Né? Por isso que, inclusive, eu montei uma comunidade. Dentro do curso Amor contra o Alcoolismo, tem uma comunidade. Para a gente poder também, fora as lives, ter um momento ali de ter um refúgio social. Porque se a gente ficar sempre o tempo todo conversando com pessoas, se aconselhando com pessoas que não estão dispostas a ter uma mentalidade de crescimento, isso pode tornar muito tóxica a nossa relação com nós mesmos e com o alcoolista e com os nossos próprios propósitos, né? Então, acho legal estar sempre alinhado com os próprios desejos, né? Os seus próprios valores e as suas próprias intenções. Certo? Mais perguntas? Vamos lá. Tem bastante pergunta, mas elas estão... Deixem aqui na caixinha que é muito mais fácil. Ninguém pode julgar ninguém. Sabe por que ninguém pode... As pessoas julgam. O que a gente pode fazer com isso? Tentar não se contaminar, sabe? Tentar não se contaminar com o julgamento. O julgamento dói, tanto quando as pessoas nos julgam, se a gente levar isso ao pé da letra, principalmente se a gente também se julga. Então, se a gente tentar cultivar o não julgamento, né? Não julgar de um ponto de vista moral, não julgar de um ponto de vista moral, de um ponto de vista estanque, permanente, do tipo, fulano é bom, fulano é ruim. Poxa, isso não é justo. As pessoas estão em constante mudança, em constante transformação, elas estão vivendo num contexto, né? Então as pessoas julgam sem saber também, né? Quando a gente julga outra pessoa, a gente só está vendo um pedaço de quem essa pessoa é. Então isso é interessante a gente cultivar. No chão lá até pode levantar. Quando levantou nem sabia o que aconteceu. Isso é possível? A Zezé contou pra gente o seguinte: hoje meu marido bebeu muito, caiu no chão, ficou lá até poder levantar. E quando levantou, nem sabia o que aconteceu. Isso é possível? Isso não é só possível, quanto isso é esperado. Ela está contando pra gente aqui que o marido caiu no chão e ficou lá até levantar. E quando levantou, nem sabia o que tinha acontecido. Ele teve uma perda de memória, né? Não lembrou o que aconteceu. Isso aí, o nome disso é blackout, ou apagão. Ou apagão alcoólico, blackout alcoólico. Um blackout é um apagão de memória que a pessoa tem. Porque o álcool age no cérebro, na parte também da memória. Quando a pessoa se intoxica com o álcool, ela pode ter... Isso é um sintoma, inclusive, de alcoolismo, que é ter apagões, a pessoa não se lembrar do que aconteceu.
Isso é possível, isso é um apagão. É até um fator de risco a mais, né, para pensar em um problema de álcool mais grave, inclusive. Selimar está falando, o vício para algumas pessoas é mais fácil adquirir e largar, digo fisiologicamente, porque eu nunca viciei em nada e teria tudo para me viciar. Será que você nunca viciou em nada? Será que você nunca viciou em nada? Ah, Vitor, tá dizendo que eu viciei em alguma coisa? Não estou dizendo, talvez você é uma exceção. Mas vamos olhar, a gente vicia fácil nas coisas. O mundo hoje em dia está feito para viciar. E eu não estou falando só de substâncias. Tem gente que está viciado nas minhas lives. Tem gente que não gosta, mas tem gente que está viciado. Eu não faço uma live e falo, Vitor, cadê as lives? Começa a viciar, começa a dar abstinência. Estou brincando um pouco, mas deixa eu falar mais sério. Tem gente que começa a ter vício em celular. Não consegue mais largar o celular. Isso é vício também. Tá sendo cada vez mais estudado. Tem gente, porque tudo aquilo que você faz mais do que você queria, você acaba dando mais atenção para aquilo do que para o resto, é um tipo de vício. O vício em açúcar é um vício muito comum, muito comum, muito comum. É fácil viciar. Agora, tem gente que tem uma tendência a viciar mais em algumas coisas do que outras por vários fatores. Agora, ninguém está livre. A dependência, tanto química quanto não química, tanto de substâncias quanto de comportamentos, ela é um comportamento aprendido. Qualquer ser humano pode desenvolver isso. Se você começar agora, sei lá, teve um luto, alguém muito importante, alguma coisa muito horrorosa aconteceu na sua vida e aquilo te impactou muito profundamente e você, por alguma razão do destino, acabou bebendo demais durante aquele tempo. E bebeu durante alguns meses, pesado, e você nunca teve problema nenhum com álcool, já está, sei lá, com 45 anos, mas passou alguns meses bebendo. Pode ser que esses meses bebendo se tornem um gatilho para você desenvolver o alcoolismo. Ninguém está livre disso. Ninguém está imune. Antigamente se falava, não é qualquer pessoa. Escutei de professores, médicos meus na faculdade. Claro, não eram especialistas em dependência química, que me diziam o seguinte, na faculdade de medicina, me falavam o seguinte, Vitor, tem certas pessoas que você não precisa se preocupar, porque dependência é genético. Isso não é verdade. Tem um fator genético que facilita? Existe. Existe um fator genético que facilita ter uma dependência ao álcool mais do que outras substâncias. Existe um fator genético. Mas ele não determina. Ele não determina em absoluto. E qualquer pessoa tem um limiar que pode acabar se tornando um alcoolista. Certo? Então a gente tem que olhar sempre com paranoia para certos comportamentos nossos. Uma paranoia saudável. Né? Paranoia saudável. Como é que eu estou usando o meu tempo? Porque isso tudo é fácil a gente se perder por conta dessa parte do cérebro que não é tão racional. Doutor, o parar de beber tem um tempo para cada pessoa? Ou o certo é parar de beber de uma vez? O meu sempre disse que não era assim de uma hora para outra. Ele está certo? Cara, é o seguinte, a gente estava falando até agora de não julgar, né? Então não vamos julgar o mérito da coisa. Se eu pudesse dar uma opinião, eu diria que, olha, se eu fosse, mas eu não sou ele, eu ia achar mais fácil parar de beber de uma hora para outra. Eu ia achar mais fácil, eu acho, não sei, nunca tive nessa situação para dizer. Mas assim, muitas vezes, esse papo de reduzir o consumo de álcool pode ser verdade. Pode ser que a pessoa está realmente querendo parar de beber e ela está optando por essa estratégia. Eu acho mais difícil, sinceramente. Mas já vi gente conseguir diminuir aos poucos e conseguir. E para mim o importante é funcionar. Eu não fico apegado a ver o que é melhor ou não. Se funciona, vamos lá, vamos para frente. Porque o importante é resolver, né? Então o que acontece? Tem gente que vai conseguir parar de beber, mas às vezes quando a pessoa usa esse argumento para você, olha, para mim não é assim parar de uma hora para outra. O que ela está falando para você não é estratégico, pega o que tem por trás disso. O que ela está falando para você é o seguinte, olha, para mim é difícil considerar parar de beber. E eu não tenho certeza ainda se eu quero parar de beber. Eu ainda estou me decidindo. E é difícil para mim, eu gostaria que você reconhecesse isso.
Você precisa concordar com ele que, então vai, diminua devagarinho? Não. Você pode ter a sua opinião, mas é importante você sempre manter o diálogo. Olha, que ele possa se sentir livre para falar, porque é melhor que ele fale do que ele minta para você. E se você sempre que for conversar com álcool, for agressiva e forte, pesada, aquela conversa, vai ser difícil você abrir espaço para você obter informações e conseguir transitar pelo assunto álcool de uma forma que possa facilitar e acelerar esse processo da mudança. Porque dá para acelerar muito o processo da mudança, sabendo lidar do jeito certo. Aí a Cida está falando, estou tentando ajudar meu marido, mas confesso que não sei como. Mas Cida, por que você está confessando uma coisa que 99% das pessoas passa? Eu acho que isso não é uma confissão. No sentido que não é todo mundo que sabe como lidar. E eu acho que é bonito e eu acho que é muito digno e é muito positivo você olhar para si e ainda falar aqui para nós que, olha, eu confesso, de certa forma, você está declarando para nós, olha, eu não sei como. E isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque não existe como você aprender uma coisa que você acha que você já sabe. Não tem como você aprender. Não tem como alguém te ensinar algo que você acha que você já sabe. Não tem como você ficar melhor em alguma coisa quando você acha que já sabe. E o que é interessante é que quanto mais você sabe, mais você se dá conta que tem muita coisa que você poderia aprender ainda. Então, não saber como ajudar não é um problema. Isso existe ferramenta, existe como você aprender a ajudar. Existem várias formas de você aprender como ajudar. Né? Isso é possível aprender. Estou no meu limite. O problema é a solução. Estou viciado em comida. Agora tem muita gente que está viciando em comida. Sou viciado em chocolate. A gente tem pequenos vícios, né? A gente não pode deixar ele tomar conta da gente. O que mais? Sou viciado em chocolate. Nossa, estou aprendendo muito, doutor. Nessa luta há mais de 10 anos. E sempre entendi que é uma doença, mas já errei muito feio com ele. E hoje em dia tento entender, ter mais empatia e aprendendo muito. Que legal, eu fico muito feliz de ver que você está aprendendo. De novo, Solange está falando assim. Eu vou responder de novo, Solange. No dia que meu namorado bebe, ele não lembra das coisas que fez. E depois ele fica trancado no quarto por uns 3 dias. Por que isso? Informações de menos, Solange, informações de menos. Eu vou dar um chute muito no escuro. Eu já falei hoje no podcast, até não foi? Ele fica 3 dias depois fechado no quarto. Ele pode estar desanimado, ele pode estar com vergonha, pode ser 300 coisas. São informações de menos. Né? Tem que entender melhor a situação para poder falar uma coisa mais específica. Zuma, isso não, olha só. Por favor, não faça isso, não faz isso. Eu já vi muito disso dar errado. Já me disseram uma vez, olha o que ela está falando. Pergunta dela é a seguinte. É bom filmar ou fotografar para mostrar para o alcoolista, veja o estado que ficou? Eu diria para você que não. Não é legal isso, não é nada legal isso. E eu vou te dizer por quê. Vitor, você já viu isso funcionar? Eu já vi isso funcionar uma vez. Uma vez e assim, é tentar... Vitor, dá para você passar no sinal vermelho? Dá? Dá para passar no sinal vermelho? Dá sim. A maioria das vezes você vai bater com o carro. Mas várias vezes você vai passar no sinal vermelho e vai dar certo. Entende o que quer dizer? Por quê? Quando você tenta buscar a mudança do alcoolista, ou a sua própria mudança, a partir como estratégia central, sentimentos negativos como vergonha, medo, culpa, raiva, esses sentimentos tendem a deixar a gente preso num ciclo de fuga, porque dói tanto, ainda mais o alcoolista que tem como estratégia a fuga, a evitação dos problemas, ele vai olhar para aquilo e ele vai se sentir humilhado muitas vezes. Ele vai sentir, poxa, isso tende a ser um veneno para a motivação. Né? É igual pegar o seguinte, pensa só, que coisa horrorosa. Olha, a minha cabeça também consegue pensar coisas horrorosas. E eu vou te dar um exemplo. É igual chegar alguém, e vamos dizer assim, que você pensa em perder peso.
E você às vezes falha na dieta. Aí você pega e pede uma pizza. E você começa a comer aquela pizza de sabores que você adora, e aquela pizza e toma uma Coca-Cola gelada, e você pega ali e enfia o pé na jaca. Aquela coisa que você não quer nem olhar, mas você fez. Aí a pessoa vai lá, te filma. A pessoa vai lá e te filma nesse pior momento. E começa a tirar fotos suas, sei lá, de uma gordurinha saindo para fora da roupa. E começa a mostrar para você e esfregar na sua cara. Fala, olha só, você fica comendo aqui, ó, olha como é que você fica, ó. Pediu essa pizza aqui com essa coca aí, ó. Depois você fica reclamando, depois tá gorda desse jeito aí, depois tem que comprar roupa nova. Cara, isso é horroroso. Entende o que eu quero dizer? Faz sentido isso? Eu sei, às vezes a raiva, a frustração, a vontade que dá e a régua com a qual nós somos medidos, muitas vezes pela criação antiga, faz a gente achar que a melhor forma de resolver um problema é através da punição, através da provocação, através da humilhação. Né? Muitos anos atrás, como é que se educava uma criança? Né? Graças a Deus, na minha época não teve isso, mas ajoelhava no milho, colocava um chapéu de burro, uma humilhação. E a humilhação tende a fazer o quê? Criar revolta, criar ódio próprio. Não estimula mudança. E muitas vezes é só uma forma da gente descarregar o ódio que a gente está sentindo. E o ódio, no fim das contas, é só uma forma da gente estar desconectado com a nossa própria essência, com a nossa própria vida, com as nossas próprias necessidades. Certo? Eu também não sei, estamos pedindo socorro. Gorete, eu estou muito feliz que você vai aprender. Você vai aprender. Você vai aprender, Gorete. Fica tranquilinha. Assim, ó, se você fizer tudo que eu vou dizer para você, tudo que está no curso, e fizer, assistir tudo, participar das mentorias, olha, eu mudo meu nome se você não aprender. Tem que ter muita empatia e amor, principalmente não julgar, quando você teve muito sofrimento, quando você já teve muito sofrimento e não lidou com ele da mesma forma. É verdade. É verdade. Meu marido, olha só, uma das últimas perguntas, tá? Meu marido é só fumar que ele bebe. Pode ter alguma relação ou será só coincidência? É interessante, a maioria das pessoas, quando bebe e fuma, tende a fumar depois que bebeu. Tende a fumar depois que bebeu. Tem gente que só fuma depois que bebe. Mas o seu marido é diferente, ele bebe depois que fuma. Ele começa fumando, depois ele bebe. Então, tem relação sim, eu vou te dizer qual. Teve uma live que eu falei só sobre gatilhos. Que eu falei assim, ó, gatilho, uma coisa que lembra outra, pareamento cerebral, uma situação que lembra outra. Para ele, o cigarro é um gatilho. Para ele, o cigarro é um gatilho para beber. Tanto quanto para outras pessoas, o bar pode ser um gatilho, ou uma amizade pode ser um gatilho. Então, o cigarro para ele é um gatilho. Não é só a coincidência, provavelmente é um gatilho. Certo. Poxa, Vitor, sacanagem esse exemplo da pizza com Coca-Cola por cima. Você pegou os meus vícios. A minha querida Coquinha. Vou te falar, eu peguei o meu vício. Eu mesmo hoje eu comprei uma pizza. Tá aqui a Coca gelada. Entendeu? Então, eu tô falando de mim, eu tô falando de conhecimento de causa. Tá aqui ó, a pizza, acabei de fazer. Vitor, você se orgulha dessa pizza? Não, eu gosto de comer melhor. Zezé se inscreveu no curso. Uhul! Que legal, Zezé. Seja muito bem-vinda. O mais importante de tudo é aprender que também temos que cuidar de quem cuida. Estamos doentes também. Eu gosto de pensar, não que está doente. O conceito de doença ele é muito complexo. Tá? Ele é complexo. Os médicos debatem. Tá? Na minha faculdade de medicina a gente ficou horas e horas debatendo o que é uma doença, o que não é. Eu prefiro cuidar com o que a gente quer dizer, né, com a linguagem quando a gente fala que está doente. Às vezes o nosso problema é só não saber lidar com uma situação. E na medida que a gente aprende, aquilo vira outra coisa. Então, assim, se a gente for chamar de doença, eu acho que a principal forma de melhorar essa doença é a educação. Né? Educação. É entender, aprender, a desenvolver habilidades. Certo? Vamos lá. Gente, eu queria fazer mais tempo a live, mas eu vou ter que encerrar, que está chegando no fim.
O pior é fazer todas as técnicas e a sogra estragar tudo. Essa é excelente. O pior é fazer todas as técnicas e a sogra estragar tudo. Se você está fazendo todas as técnicas, a sogra não é capaz de estragar tudo. E se você já conhece todas as técnicas, você precisa então usar com a sogra. Não tem saída, minha amiga. Conhecendo as técnicas, você não tem sogra que vai te parar, não, porque você vai saber usar, inclusive, com a pessoa, com o alcoolista e com a sogra. É aí que eu estava falando antes, sobre seja treinável. Você precisa ser uma pessoa treinável. Como é que a gente é treinável? Quando você diz, cara, eu estou errando em algum lugar, não está dando certo, eu estou errando. Eu estou o tempo todo tentando me manter com essa postura. Se as pessoas não estão aprendendo, eu estou errando em algum lugar. Tanto que eu criei um curso justamente para eu poder resolver os erros que eu puder ter no meio do caminho. Porque lá eu consigo organizar a plataforma que eu organizo da minha forma. E quem está no curso e não aprende, eu assumo responsabilidade por isso. Então é essa postura que eu quero que vocês também assumam. Não precisa ser toda, mas pelo menos parcial. Você sempre tem que abrir a cabeça e pensar, cara, onde é que eu poderia fazer melhor o que eu estou fazendo? Ao invés de eu colocar a culpa na sogra, ao invés de eu colocar a culpa no alcoolista, ao invés de eu colocar a culpa na genética, eu tenho que primeiro colocar o poder em mim e assumir que, olha, certamente eu poderia fazer melhor e conseguir viver com isso. Que a gente tem que ter a cabeça aberta para a possibilidade de que sim, qualquer um de nós, 99% das vezes, poderia fazer melhor do que está fazendo. Mas não se humilhar com isso. Não se humilhar com isso. Não se render a isso. Continuar, olha, eu estou fazendo o melhor que eu posso. Eu poderia fazer melhor. E ter compaixão consigo mesmo, mas sempre estar aberto e ser treinável. Porque senão você se torna uma pessoa que já sabe tudo e o problema está em outros. E quando o problema está em outro, a solução está em outro. E quando a solução está em outro, a minha vida está na mão dos outros. E se eu deixar minha vida na mão dos outros, eu vou perder tudo que tem de bom para minha vida e eu não posso deixar isso acontecer comigo. Chega! Eu tenho que assumir o controle da minha vida. Enquanto eu não assumir o chega, eu vou continuar nessa. Então eu preciso ser treinável. Certo? Socorro, um passo de cada vez. Está aprendendo todo dia. Boa, eu também estou aprendendo todo dia. Estamos juntos nessa. Eu tenho mais tempo de caminhada, eu tenho mais estratégia, eu tenho estudo, mas eu também estou aprendendo. E ensinando e aprendendo. A gente não para de aprender. O dia que a gente para de aprender, a gente morreu, acabou. E o mundo vai dar uma surra na gente. Não tem como. Está vivo. 32 anos de casamento e vivendo com um alcoólatra. 32 anos de casamento não faz você ter mais experiência sobre saber lidar. Né? É a diferença do motorista de táxi para o piloto de Fórmula 1. Não é porque a pessoa dirigiu 32 anos um táxi que ela se torna um piloto de Fórmula 1. E é por isso que existe um aprendizado, é por isso que existe um método para ser aprendido. Certo, pessoal? Adorei também a live, foram muitas perguntas, adorei as perguntas de vocês. Então, uma boa noite para vocês e até a próxima. Tchau!